Olá a todos, e a gente está mais uma vez aqui no canal do BIF, do Brazil International Film Festival, do Festival Internacional de Cinema de Brasília, para falar sobre cinema. E hoje o assunto vai ser sala de cinema num lugar idílico, maravilhoso. E para conversar sobre isso, eu estou com o Márcio de Andrade, nosso diretor de programação do festival, e o Francisco Paz, que é do Cine Bardot, lá de Búzios, e a gente vai começar esse papo aqui para falar muito de cinema, e é hoje que a gente assiste filme, né, Francisco? Tudo bem? Tudo bem, Márcio? Eu queria que vocês antes se apresentassem também. Oi, gente, boa tarde, Márcio, boa tarde, Ana, um prazer estar aqui com vocês. Vamos conversar sobre cinema, sobre sala de cinema, como você falou, um lugar tão importante para a nossa indústria, onde o cinema acontece finalmente, né? Pois é. Meu nome é Francisco, eu sou ator, sociólogo, produtor, proprietário e administrador do Grand Cine Bardot, que é um cinema de rua, que há 27 anos vem iluminando as telas aqui de Búzios, de Armação dos Búzios, no interior do estado do Rio de Janeiro, com muita história para contar. Sou professor de teatro também, trabalho com dramaturgia, e estamos aí para a gente bater um papo, conversar um pouco sobre essa paixão. Muito legal. E o Márcio? Legal, muito bom estar participando aqui com vocês. Alô a todos. Eu sou Márcio Andrade, jornalista, cineasta, e também estou fazendo a direção de programação do BIF. E a gente está nesse papo aqui com o Francisco e com a Ana Caína para saber aí o que está rolando no Cine Bardot, um cinema que é ícone da cidade de Búzios, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Então, vamos começar o nosso papo. Francisco, está rolando agora uma vaquinha online, um crowdfunding muito importante. O que está acontecendo com o Cine Bardot e qual é a ação que estamos aqui hoje para falar? Ana, você sabe muito bem, a nossa indústria foi extremamente afetada por esse período de pandemia. As salas de cinema sofreram muitíssimo com o isolamento social. As salas de cinema de rua, que é um cinema com características particulares, foram muito afetadas. Essa é a característica do Cine Bardot. Ele é um cinema de rua. Ele ficou 20 meses fechado. Nossa, bastante. Foram 20 meses. Foram 20 meses fechados sem nenhum tipo de receita. Nesse período também foi cancelado o Búzios Cine Festival, que é o Festival de Cinema de Búzios, que nós realizamos há 25 anos. Ou seja, que não teve nenhum tipo de ingresso para a sala, que nesse período foi acumulando uma manutenção atrasada. A sala conseguiu manter todos os seus funcionários nesse período, o que foi muito difícil, mas também acumulou muitas dívidas. Sim. O Cine Bardot se caracteriza por ser um cinema de arte, por ser um cinema com uma programação artística, com critério de seleção artístico, e ele chegou no seu limite. Não sei se muitos dos que estão nos ouvindo conhecem Búzios, mas Búzios é uma cidade muito turística, e o Cine Bardot fica a 50 metros da Rua das Pedras. É um trânsito de turismo muito intenso. E a gente está na boca do verão, onde espera-se uma nova retomada para o turismo. Dado todo esse cenário, o Cine Bardot ele precisava tomar uma posição para entrar nesse verão, que ele não aguentava mais, nesse lugar da cidade, esse espaço desse tamanho fechado. A gente precisava abrir. Sim. Como a indústria audiovisual ainda está se restabelecendo, os lançamentos ainda estão retomando, a gente percebeu que a gente precisava de um tempo. A gente precisava atravessar esse período e voltar. E se segurar até que a indústria do audiovisual se restabeleça. O caminho que a gente encontrou foi fazer uma campanha online de financiamento, junto com a Benfeitoria, que é uma plataforma super amiga do cinema. Eles fizeram o financiamento do Festival de Cinema do Rio,
Eles fizeram o financiamento do Grupo Estação, do Cinema Sala de Arte de Salvador, e foram todos muito bem-sucedidos. E a gente lançou essa campanha, essa vaquinha online com a benfeitoria. A gente está em 64% da nossa primeira meta. Ainda faltam 19 dias para a gente conseguir bater essa meta e a gente conseguir manter mais um cinema de rua, né, no interior do estado, fora dos grandes eixos, passando cinema de arte numa cidade turística. Esse é mais ou menos o panorama do momento. Essa região é muito importante, né? A região dos Lagos é importante assim, para o cinema brasileiro, né? Porque ela produziu um curta chamado Arraial do Cabo, filmado pelo Paulo César Sarraceni, nos anos 60, 70, né? Então, assim, e esse curta marcou um pouco essa geração do cinema novo, que fez a história um pouco depois para a continuidade do Festival de Búzios, né? Porque depois o Festival de Búzios ficou como se fosse uma reunião dessa galera pós-cinema novo também e tal. Então, assim, fala um pouquinho dessa história de como o Cine Bardot promoveu, né, o Festival de Búzios, e o seu pai, Mário Paz, é um dos responsáveis por isso, né? E tem também uma marca que é um ícone da cidade, a escultura da Brigitte Bardot, que é uma atriz super conhecida, badaladíssima, que foi para Búzios nos anos 70 e se tornou ícone da cidade, né? E aí depois a gente volta nesse papo da benfeitoria. Só para recapitulando, Búzios entrou no mapa do turismo mundial com a visita da Brigitte. A Brigitte Bardot, ela veio em 64, num verão aqui, ela ia ficar no Copacabana Palace, ela ia ter que esperar um mês, porque deu um problema na filmagem dela, tinha muito paparazzi na frente do Copacabana Palace, e aí convidaram ela para vir passar uns dias, 15 dias, numa cidadezinha. Ela veio, fizeram um acordo com a imprensa, só um fotógrafo acompanhou ela, e ali Búzios explodiu. Como você falou muito bem, ela virou a musa da cidade, tem a estátua dela, que foi também um presente do Festival de Cinema, a gente vai falar já disso. Em 94, o Mário José, argentino, que veio morar aqui em Búzios, apaixonado pelo cinema, dizia que era imprescindível morar numa cidade, era imprescindível ter um cinema para se morar numa cidade, que o cinema representava a qualidade de vida para a cidade. E aí ele decide criar o Cine Bardot, e em homenagem também a Brigitte Bardot. E aí tem uma história muito interessante que ele construindo um cinema numa aldeia de pescadores, Búzios tinha 5.000 habitantes na época, ele ficou sem recursos para terminar o cinema. E aí eles foram na Turis Rio, na época, se eu não me engano, e foram pedir ajuda para terminar o cinema. E aí falaram, olha, eu não posso te dar dinheiro para construir um cinema, mas eu posso te dar um dinheiro para você fazer uma festa. E aí veio o Festival de Cinema, o surgimento do Festival de Cinema como pretexto para concluir as obras do Grand Cine Bardot. E aí essa história começa em 94, né, Márcio? Antes mesmo do município de Armação dos Búzios, que é de 98. Ou seja, que o cinema é uma instituição cultural anterior ao município. Sempre falo, dentro do cinema se debateu a emancipação do município. Dentro do cinema, o primeiro prefeito da história de Búzios tomou posse. A primeira Câmara de Vereadores tomou posse. Búzios agora está começando a crescer, com 25 anos, 35.000 habitantes, mas nunca teve um auditório a cidade. Então, o cinema sempre foi um ponto de encontro, o Grand Cine Bardot, muito mais que uma sala comercial de cinema. Ali a gente debateu mobilidade urbana, ordenamento de verão. Semana passada eu estava tendo um evento sobre meio ambiente, porque a cidade carece de um ponto de encontro, de um ponto de debate. E o cinema acaba sendo isso. O cinema já tem essa característica de levar a reflexão, de levar o pensamento crítico. Como eu falei, a gente preza por uma programação artística.
A gente sabe que às vezes é muito difícil no interior você oferecer isso, mas o Cine Bardot sempre entendeu que o cinema, o entretenimento do cinema, ele é consequência de um processo de reflexão, de um processo de dúvida, de pensamento crítico. Deixa eu falar. Então, assim, para quem está nos assistindo, a gente vai colocar aqui os links, tá, do Cine Bardot, de Búzios e do Festival de Búzios, para todo mundo conhecer. E eu queria puxar um pouquinho agora a conversa, que, afinal de contas, né, a gente está aqui também no BIF, falando de sala de cinema e falando de festivais de cinema, né? O Festival Internacional de Cinema de Brasília foi um dos primeiros do Brasil e do mundo a migrar um pouco antes, no começo da pandemia, para o formato online. E o que a gente ficou o ano passado inteiro e esse ano, porque agora a gente está voltando aos eventos presenciais com a vacinação avançada, somente agora, no final do ano, mas durante o período de 2020, 2021, falou-se muito, né, de festivais online, de streaming, e, além de se falar, a gente teve uma oportunidade gigante de entrar, né, em tudo quanto é festival da nossa casa. E eu sempre frisei isso, a importância de o festival acontecer presencialmente. Embora podemos ter, né, um formato híbrido, a importância do encontro, né, a importância dos diretores estarem nas cidades e a importância de algo que se fala pouco, mas que a gente está aqui também para debater. A economia criativa, geração de emprego, a cidade se tornando um polo, né, atrativo também, não só pelo verão, que às vezes, né, detona a cidade, que vai muita gente só aproveitar e não traz nada, e um festival trazendo pessoas para falar sobre arte, para se debater temas diversos que suscitam inúmeros debates e para fomentar a economia local. O Festival de Búzios e essa experiência com o Cine Bardot trouxe para a cidade de Búzios, Francisco? E a importância, de repente, até você pode falar de trazer um filme commission para Búzios. Nossa, muito. Primeiro, só fazer uma recapitulação. Assim, eu concordo totalmente com o que você falou. Acho que o festival online ele quebrou um super galho, mas como é que eu vou para o BIF sem ir para Brasília, sem sair de Búzios? Não, como ir a Cannes sem ir para França. É muito chato. Eu quero ir a Brasília, eu quero claro. me encontrar. E o Festival de Cinema de Búzios sempre promoveu isso, né? O Cine Bardot é um cinema de rua, o cinema de rua, na sua essência, ele promove encontro, ele promove a cidadania do bairro, e ele é um ponto de encontro do bairro, ele é uma referência do bairro. E o Festival de Cinema de Búzios sempre foi isso. A gente tem um projeto dentro do festival que acontece desde a primeira edição, de 94, que é o Cinema na Praça. Que você imagina, hoje em dia já temos muito mais acesso, mas até o início dos anos 2000, no interior do estado, numa vila de pescadores, muitos buzianos nunca tinham tido acesso a uma tela, nunca tinham tido acesso a uma sala de cinema. Então, você colocar cinema numa praça, ao ar livre, passando lançamentos, trazendo o elenco para a população estar conversando, estar trocando com o elenco, trocando com a equipe, isso enriquece em uma cidade, enriquece uma juventude. E o Cine Bardot faz isso desde 94 até 2019, que foi a nossa última edição. A gente então, você tem uma geração toda acompanhando no local, né? Pessoas de Búzios que todo ano esperam essa oportunidade desse encontro, né? Com convidados e vendo filmes. Isso é muito importante, né, Francisco? Porque, paralelamente a isso, Ana, dentro do Festival de Cinema, e você conhece bem, acontece o Show Búzios, que é o encontro do mercado audiovisual, que é quando os exibidores e distribuidores de cinema se encontram para fazer negócios e preparar o ano seguinte, numa grande festa de encerramento do mercado audiovisual do Brasil. Isso acontece em Búzios. Então, a gente está falando de grande parte do mercado
para não dizer quase todos os distribuidores e exibidores, que vêm a Búzios, que se hospedam nos hotéis de Búzios, que se alimentam na rede de restaurantes de Búzios, que se trasladam por Búzios e que fazem negócios em Búzios, na cidade, na Rua das Pedras, dentro dos restaurantes, nos lounges dos hotéis, no lounge do festival. Isso roda a economia. Nós temos dados da Associação de Hotéis que os 30 hotéis da Orla e ao redor do cinema lotam em novembro, pré-verão. O verão começa a partir do dia 12 de dezembro. A gente lota antes, que é um período de calmaria da cidade. E isso estimula a economia. E aí a gente entra num debate de que tipo de economia a gente quer para a cidade. Eu defendo. É importante, eu advogo muito aqui em Búzios a entrada maciça, eu até diria, do audiovisual, porque eu acho que é uma cidade cinematográfica por natureza, com locações extraordinárias. Fomos já nomeados principais destinos praia e sol do mundo em revistas como Revista Trip, TripAdvisor. Sim. E a gente está passando por um momento que a gente precisa se decidir para onde a gente vai. O audiovisual casa muito com Búzios, porque é uma indústria limpa, é uma indústria que não causa impacto ambiental, é uma indústria que divulga. Búzios é uma cidade turística que precisa de divulgação. E é aquilo que eu falo, né? Só levam imagens. A gente tem, na entrada das nossas praias, a gente tem cartéis que dizem levem apenas fotos, levem apenas imagens. E o audiovisual tem esse poder de vir, chegar, registrar e sair e educar, que eu acho que é fundamental. Formar profissionais e cidadãos, né? Educar o cidadão. Educar, porque o turismo causa muito impacto. O turismo é uma atividade de muito impacto ao redor, ao ambiente, à cidade, impacto de poluição sonora, de poluição visual, de poluição de resíduos. E a gente precisa educar, porque senão nossa cidade não aguenta por muito tempo. O cinema traz um pouco isso, né? Você acaba viajando por outras paisagens, por outros países, através das imagens, né? E aí, assim, vocês têm um trabalho, a sua família já está há 27 anos no comando aí do Cine Bardot, fazendo as atividades, que são atividades também de formação de público, né? Então, assim, eu tive a oportunidade de poder ter um filme exibido no Cine Bardot e foi impressionante, assim, como as pessoas reagem, porque era um documentário filmado com pessoas da região e foi impressionante ter esse contato com as pessoas que eram dali, da região dos lagos também, né? Que todo mundo conflui um pouco, porque o Cine Bardot é o único cinema que tem ali nessa região dos lagos. Então, assim, virou uma referência geográfica, né? Então, assim, e essa junção com a formação de público, um turismo que é capaz de gerar renda sem depreciar o ambiente, é fundamental a gente pensar nisso agora, porque esse é um caminho, né? E aí, vamos falar um pouco de como é que vocês estão pensando essas recompensas da campanha do Cine Bardot, que junta também um pouco do turismo e o cinema. Exatamente. A gente estava desenhando a campanha. Como que a gente pode atrair, né? Porque atrair, tanto a gente estava falando de film commission, atrair as pessoas do cinema para Búzios. E aí, pegando aí o gancho para a nossa campanha, está acontecendo uma coisa extraordinária, porque a cidade de Búzios está abraçando o cinema. Porque os empresários locais, as instituições de ensino estão entendendo que essa instituição é fundamental para a nossa identidade, para a nossa cultura. Então, a gente está tendo, desde escolas que estão chegando juntos da campanha, hotéis, excelentes hotéis de ponta da cidade, restaurantes de ponta da cidade. Búzios tem uma gastronomia de um nível muito elevado, digamos assim, de alta qualidade. Búzios tem um festival gastronômico muito importante também. Então, assim,
restaurantes que chegaram abraçando a campanha, hotéis, restaurantes no Rio de Janeiro, artistas, a escultora Cristina Mota, que fez a escultura da Brigitte Bardot, que a gente falou, o principal símbolo da nossa cidade, fez a escultura dos Três Pescadores, ela criou uma escultura de arte, um Alfred Hitchcock, em bronze ou em resina, para quem quiser apoiar, levar uma obra de arte, ganhar uma estadia em Búzios, ganhar um programa completo com estadia, jantar e entradas para o cinema, e até pequenos brindes, como uma eco bag para você levar para uma praia, para levar para um piquenique, uma camiseta do cinema. Você pode apoiar desde comprando entradas antecipadas até, como eu falei, obra de artes, estadias em Búzios, em diversos hotéis. Então tá bem diversa. E tem uma recompensa também muito especial, que é para o produtor de cinema, que é para o produtor exibir o curta-metragem dele no Cine Bardot. A gente sabe que curta-metragem muitas vezes não tem espaço, né? E a gente criou essa recompensa para quem tiver um curta, estiver querendo exibir, quiser ajudar a gente a manter um cinema de rua, a manter esse espaço, exibe seu curta, a gente tem um espaço para você antes das sessões. E isso eu acho que é bom para todo mundo, porque ajuda a manter o cinema e o cinema cumpre a sua função de exibir excelente, o que pode ser exibido. Isso é excelente, porque muita gente que está começando, né, às vezes dá para produzir filme com o celular, faz com o celular, edita com o celular, né, e claro que depois você vai querendo outros tipos de produção, mas uma forma de incentivar também a quem está aí também na região dos lagos, querendo, poxa, uma ideia, vamos fazer um filme e tal, um curto, e é muito interessante esse isso. incentivo, Márcio. Eu vou, assim, a gente está agora, vou soltar, a gente está criando, como a Ana falou, uma film commission, porque a gente entende que essa indústria, ela é completa, desde a formação ao produto final. Ela gera emprego, ela educa e ela nos ajuda a talvez chegar numa utopia que a gente tem na cidade que se chama turismo de qualidade, que a gente às vezes não consegue definir. Eu acho que o audiovisual nos encaminha muito para isso. Eu acho que, por exemplo, esse projeto da Film Commission é extraordinário para atrair produções, para que o produtor veja Búzios, e não só Búzios, a região dos lagos. Arraial do Cabo tem uma das praias mais bonitas do nosso continente, já foi eleito por diversas revistas. Cabo Frio tem uma estrutura impecável. Rio das Ostras, Macaé, as serras em Casimiro. Então, assim, tem uma diversidade aqui, e nós somos uma das vitrines do estado do Rio de Janeiro, a região dos lagos. Então, o Cine Bardot faz e promove esse tipo de ação, de promoção da cidade. Fantástico que assim, o cinema cria memórias, né? Então, você vê um filme, você tem a oportunidade de ir no lugar onde aquele filme foi realizado, você lembra do filme, você começa a ter uma outra relação com o próprio espaço, com o próprio lugar, né? Então, assim, você vê, muita gente foi para a Austrália por causa do Senhor dos Anéis, né, que foi o seu caso. E aí, o caso, Márcio, que eu acho interessante também, que a gente estava conversando sempre sobre Film Commission, é o exemplo do Woody Allen, quando o Woody Allen larga Manhattan e começa a ser convidado a fazer filmes em cidades como Barcelona, o primeiro dessa franquia, né? Depois Paris. Paris também. Mas o Vicky Cristina Barcelona não seria o Vicky Cristina Barcelona se fosse em outro lugar. Ele poderia criar uma história parecida, mas a história era para ser em Barcelona. Então, um filme commission, só para quem não conhece, é mais ou menos esse escritório, né, Francisco, que vai fornecer toda a infraestrutura, vai agilizar
a parte burocrática para quem vai filmar e também essa questão toda da logística, dos hotéis receberem, ajudar a poder planejar o clima. Olha, não vem filmar essa época que chove, não, ou se você precisa de chuva, essa época dá, mapear a região. Então, é muito importante que cidades com esse perfil, né, que já tem essa... É bonita por natureza, já é um cenário por natureza. E tem hoje uma estrutura, né, que já recebe o turismo, então pode receber muito bem também a indústria, ser mais divulgada e estar mais estruturada. Então, só vou falar aqui que está acabando o nosso tempo, a gente tem mais 4 minutinhos que eu estou aqui olhando, e aí eu queria que a gente concluísse, gente, que a gente já fosse para essa questão mesmo de apoiar o Cine Bardot. É um cinema de rua em Búzios, é um cinema que existe desde 1994 e que traz uma programação diferenciada do cinema comercial. E poucas cidades brasileiras têm essa dádiva de ter um cinema de rua, né? Geralmente, essas cidades que tinham no Nordeste cinemas icônicos perderam para as igrejas evangélicas ou viraram galpões. E eu lendo essa semana uma reportagem na Trip e também outras revistas, sabe o que as pessoas sentiram mais falta durante a pandemia? Sentiram falta de ir ao cinema. Está ali, ó, está no ranking. Então, essa questão que a gente estava começando a falar no início dessa conversa, que daria um pano para manga para 10 lives, sobre a questão do online, sobre a questão de estar em casa, a atividade. O cinema não é só a tela, e é também, porque filme é feito para se ver no cinema, mas é o encontro, é a rua, é a construção. Os cinemas, por si só, as fachadas, as poltronas, cada um tem o seu charme, né? Cada cinema tem o seu cheirinho, tem a sua rua. E eu acho assim, que essa campanha é extremamente importante, até mesmo para que se inspire outras salas de cinema em todo o Brasil, as salas, mesmo nos grandes centros, que estão correndo risco de desaparecer. É um apelo, gente, não deixe de ir às salas de cinema de rua, a falar o quão importante a ir, né, prestigiar os filmes. Eu garanto, né, Francisco, que agora está todo mundo de máscara, tem, né, todos seguindo os protocolos. Então, essa campanha, a gente está junto. O BIF, o Festival Internacional de Cinema de Brasília, vai continuar nas salas de cinema e eu espero que todas essas salas que estão correndo esse risco, a gente consiga angariar esses recursos. E estamos juntos aí para você dar o convite final aí para a gente participar dessa campanha. Que nós já estamos na campanha. Vocês já são parceiros da campanha. Ana, eu quero te agradecer, você, Márcio, pelo espaço, para a gente estar podendo bater esse papo, da gente estar trazendo o foco do debate para a manutenção das salas de cinema, para a gente estar entendendo a importância de manter esse tipo de equipamento. A gente está atravessando um momento muito difícil para o setor cultural, muito difícil para o setor do audiovisual, e as salas de cinema estão sofrendo muito. E a gente precisa saber que o cinema é fundamental na construção da nossa identidade, para a gente saber quem nós somos, para a gente saber para onde nós vamos. E a gente precisa de ajuda agora, a gente precisa abraçar esse tipo de espaço, esse tipo de equipamento. Vai ter muito tempo, a gente vai brilhar muito, só que nesse momento a gente está precisando de ajuda. E eu tenho certeza que se a gente conseguindo manter uma sala de cinema de rua no interior do estado do Rio de Janeiro, de qualquer estado, a gente está dando um recado para o Brasil inteiro de que os cinemas vão se manter, os cinemas vão continuar abertos, eles vão continuar exibindo. Manter um cinema de rua com uma programação artística no interior do estado é a prova que dá para a gente fazer. Então, vamos abraçar. Eu peço para todo mundo que estiver nos assistindo, se puder entrar no link, dá uma olhada, tem muita coisa, a campanha está linda,
tem recompensas para você vir a Búzios, tem obras de arte, tem quadros, então coisas que valem a pena, você sai achando uma super vantagem. E é isso, queria super agradecer vocês, Márcio, Ana, ao BIF, ver se a gente faz alguma coisa com o BIF, com o Festival de Cinema. Com certeza. Estou vendo que o nosso tempo está acabando. Está acabando. Eu agradeço vocês, Márcio, Francisco, e a gente vai colocar todas as informações aqui embaixo, com os links, para a gente fortalecer aí essa cidade, esse cinema, e não vamos deixar os cinemas de rua fecharem. A gente não pode mesmo deixar o cinema de rua fechar. E só para complementar rapidinho, o Cine Bardot tem 111 lugares e é uma das poucas salas fora do eixo Rio-São Paulo que concentra ali numa região, está na região dos lagos. E é importantíssimo ter essa Film Commission, porque traz turismo, traz uma economia criativa e gera emprego. Isso é muito importante, porque gera formação de público e também cultural. É isso aí. Muito bem, obrigada, gente.